Shalom, eu sou Andréa Gripe, da Comunidade Aliança do Rio de Janeiro. Estamos dando início à nossa quarta videoaula da exortação apostólica Evangelho Nunciante do Papa Paulo VI. E estamos no capítulo 5. Esta aula é uma continuidade do capítulo 5, porque este é um capítulo muito importante, que é preciso nós entendermos muito bem, e eu vou me deter um pouco mais nesse capítulo. Nós estávamos falando sobre os destinatários da nossa ação evangelizadora. Falamos sobre o homem, sim, o ser humano, o homem enquanto ser humano, homem e mulher. Ele é um ser histórico, situado num tempo, num local, condicionado por uma cultura. Este homem precisa ser olhado por nós, evangelizadores, em toda a sua dimensão. Ele precisa ser enxergado como um ser complexo. Ele é um ser integral. Ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem corpo e alma, cidadão deste mundo e cidadão do céu. Um homem que vive neste mundo, mas é destinado à eternidade. Este homem que nós somos chamados a evangelizar. E na e na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, o Papa vai falar desses destinatários em algumas situações. E era sobre isso que nós estávamos tratando na última aula. E eu gostaria de voltar quando ele fala de que um dos nossos destinatários, esses homens e mulheres a qual nós somos chamados a evangelizar, são os que estão longe. Aqueles que receberam talvez o primeiro anúncio do Evangelho, mas se afastaram. Não estão na comunidade. E aí ele vai dizer que nós precisamos ir anunciar a eles novamente o Cristo e trazê-los para próximo, proporcionar a eles essa experiência, a retomada da experiência, a retomada do caminho. E ele vai dizer que existem muitos meios para isso. A começar pela pregação explícita, e aí ele vai até dizer, como é óbvio, uma pregação explícita que chegue ao coração, toque o coração, desperte a inteligência, a mente do homem, né? Mas passa também pela arte, pelos contatos, pelas amizades. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa faculdade, nas praças onde frequentamos. Passa pelo interesse do campo científico. Você, meu irmão, minha irmã, que é um médico, uma pesquisadora, um pesquisador, um cientista. Você que trabalha com comunicações e lida com pessoas dessa área, passa também pelo esse interesse que as pessoas têm pela ciência, que buscam ali uma resposta, que você, como cristão, é portador da resposta para o sentido da vida. Passa pelas pesquisas filosóficas, passam pelas artes, como eu falei antes,
que pessoas que possuem, que estejam nesses locais, e que você possa se utilizar mesmo da onde elas estão, da arte, da filosofia, da ciência, para anunciar o amor de Deus. Em todos esses locais, diz o Papa, podem ser postos em prática a ação evangelizadora para alcançar o objetivo de conquistar o coração do homem. O anúncio no mundo descristianizado, o Papa vai dizer, igualmente para as multidões de homens e mulheres que receberam o batismo, nós precisamos ir ao encontro dessa multidão de homens e mulheres que estão perdidos nesse mundo descristianizado. Vivem fora da vida cristã. São muitas vezes pessoas simples, que, embora tenham uma certa fé, não são pessoas que não têm fé, mas conhecem mal os fundamentos da mesma fé. Pessoas que precisam de aprofundar a fé. Pessoas muitas vezes que só se relacionam com Deus através de práticas de piedade popular. Não que a piedade popular seja ruim, não é isso. Mas essa pessoa talvez careça de um aprofundamento e vive à margem desse encontro radical e pessoal com Deus. São pessoas que são destinatárias da nossa evangelização. Talvez a gente não as veja como destinatárias da evangelização muitas vezes. Mas elas precisam desse anúncio do Evangelho, um anúncio profundo, real, que possa mudar as suas vidas. E elas deixem, não dessa prática superficial da fé, para fazerem um verdadeiro e profundo encontro, que mudará radicalmente a vida delas. E aí nós falamos das religiões não cristãs, lembra? Nós falamos sobre isso e eu quero ler o ponto que o Papa Paulo VI fala a esse respeito, número 53, você que está aí com a sua exortação apostólica, que eu tenho certeza que você baixou do site do Vaticano, que você está lendo e rezando com ela, porque você é um evangelizador. Você, meu irmão, minha irmã, é chamada a evangelizar. Então você precisa, conhecer o que a igreja pensa a respeito da evangelização. E essa exortação apostólica trazem os fundamentos da ação evangelizadora da igreja. Traz para nós o entendimento do que seja a evangelização. Então, no número 53, o Papa vai dizer: um tal anúncio destina-se também a porções imensas da humanidade que praticam religiões não cristãs, que a igreja respeita e estima. Ela não desrespeita, nós não seremos cristãos se desrespeitarmos as religiões não cristãs. Não é isso. Nós respeitamos e estimamos todas as pessoas. Mas queremos oferecer a elas uma experiência muito mais profunda, plena. Então, a igreja respeita e estima porque elas são a expressão viva da alma de vastos grupos humanos. Por que a igreja respeita e estima? Porque elas são expressão viva da alma de vastos grupos humanos. Ela respeita e estima porque respeita e estima o homem. Ela não desrespeita o homem. Ela não se impõe, ela propõe.
A fé não pode ser imposta, ela precisa ser proposta. Eles comportam em si mesmo o eco de milênios de procura de Deus, procura incompleta, mas muitas vezes efetuada com sinceridade e retidão de coração. É preciso reconhecer a sinceridade da procura do homem por Deus. É um problema complexo, diz o Papa, mas que precisa ser enfrentado com sabedoria e parresia. Com sabedoria e ousadia. Com respeito, sabedoria e ousadia. E o Papa vai continuar dizendo: nós queremos acentuar, sobretudo hoje, que nem o respeito e a estima para com essas religiões, nem a complexidade dos problemas levantados são para a Igreja motivo de calar diante dos não cristãos o anúncio do Cristo. Isso é importantíssimo. Não é porque a Igreja respeita e estima os não cristãos que ela vai se calar. Ela não pode se calar. Ela não impõe. Não é uma pregação agressiva. Mas é preciso que haja a pregação. É preciso que haja o anúncio. É preciso que haja o testemunho. Para que nós não cheguemos diante do Senhor e Ele nos pergunte: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão que você não resgatou? Que você não ofereceu para ele a oportunidade de conhecimento do Deus vivo, vivo e verdadeiro. A omissão, meus irmãos, é um pecado, é um grave pecado. E continua o Papa: pelo contrário, a Igreja pensa que essas multidões têm o direito de conhecer as riquezas do mistério de Cristo, nas quais nós acreditamos que toda a humanidade pode encontrar, numa plenitude inimaginável, tudo aquilo que ela procura. Muitas vezes as apalpadelas a respeito de Deus, do homem, do seu destino, da vida e da morte, da verdade. Essas pessoas que procuram sinceramente a verdade e que precisam do nosso anúncio. É por isso que a Igreja conserva bem vivo o seu espírito missionário e deseja mesmo que ele se intensifique neste momento histórico que nos foi dado a viver. Porque nós acreditamos que a religião cristã instaura efetivamente uma relação autêntica e viva com Deus, que as outras religiões não conseguem estabelecer, porque elas desconhecem Deus vivo e verdadeiro, elas desconhecem a revelação. Elas desconhecem o Cristo. Embora elas tentam, o Papa vai dizer, se bem que elas tentem, por assim dizer, com seus braços estendidos para o céu. Então é um direito deles receberem o anúncio do Evangelho. É muito importante a gente ter o reto entendimento acerca disso. Não é o impor, é o propor. Não podemos tirar deles o direito de conhecer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade salva. Então, meus irmãos, eu queria ter ressaltado esses pontos para que nós possamos refletir
rezar e aprofundar no texto da exortação apostólica. Na próxima videoaula, faremos o encerramento e as conclusões deste curso. Shalom!